Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem toda especial que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Envie o vídeo para uma pessoa que está sofrendo, porque eu tenho certeza que ao ouvir a mensagem, Deus vai falar forte ao coração dela. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem fé para lutar. Talvez a pessoa está desanimada e quando ela ouve a mensagem, ouve a palavra de Deus, Deus injeta dentro dela força, ânimo para mudar de vida. Vamos para a mensagem? Quem escolhe perdoar caminha para viver uma vida feliz. E é verdade. A felicidade está em perdoar. Mas muitas das vezes as pessoas não querem perdoar porque ela tem razão. Não, eu tenho razão. Independente de quem tenha razão, nós temos que perdoar quem nos ofendeu. Porque eu não sei se você sabe que a falta de perdão traz doença. E infelizmente tem muita gente hoje doente porque não perdoa. Porque guarda mágoa no coração. Muitas pessoas têm raiva dos familiares porque aconteceu situações e ela guardou aquela mágoa, aquele ressentimento. E isso vai impedir ela de ser feliz. E se ela não lutar para perdoar, não liberar perdão, aquilo dali vai se tornar uma doença. E infelizmente muita gente parte antes do tempo por causa da doença da mágoa. Porque não sei se você sabe que a pessoa magoada, ela perde o ânimo, ela fica desanimada. Por isso que você não tem que aceitar a mágoa no seu coração. Você tem que se libertar. Não, eu não aceito a mágoa, eu não aceito o mal na minha vida. Deus é comigo. Ela liberar perdão, ela falar, declarar, ela orar por quem magoou ela. Porque o perdão, ninguém é obrigado a perdoar. O perdão é uma escolha que cada um faz porque quer ser feliz. Porque a felicidade tem que perdoar. Mas muitas das vezes a pessoa, ela não quer perdoar. Vamos lá na palavra de Deus, Marcos capítulo 11, versículo 26, que diz assim: Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Você vê que o perdão está ligado a gente também perdoar as outras pessoas para que Deus venha perdoar os nossos pecados. E eu pergunto para você, quem não tem pecado? Quem não peca? Nós pecamos, mas pedimos perdão a Deus. E esse perdão só vem de Deus se a gente perdoar as pessoas que nos ofenderam. Tem um testemunho muito forte que eu ouvi de um pastor. O pastor, ele acolheu uma pessoa dentro da igreja e deixou ele morar dentro da igreja. E aí anos depois essa pessoa vai e processa o pastor no Ministério do Trabalho, dizendo que ele não tinha salário, que não tinha nada, que o pastor não pagava nada a ele. Mas o pastor, ele ajudou ele, botou a pessoa, não tinha onde morar, o pastor deixou a pessoa morar dentro da igreja, deixou a pessoa viver dentro da igreja, e tempos depois essa pessoa vai e processa o pastor. E aí o pastor não tinha dinheiro, e aí a advogada do rapaz
Falou, o que você tem? Ele só tem uma moto. E aí o pastor teve que dar o único bem que ele tinha, que era uma moto, pro rapaz, que ele deixou morar dentro da igreja. E aí o pastor, ele tinha tudo para ficar magoado. E aí o pastor falou com o advogado, eu quero falar com ele pela última vez. E aí foi lá e deu um abraço nele e falou, ó, isso aqui não vai impedir da gente morar no céu não. Eu te perdoo pelo que você fez, porque essa moto que eu tô te entregando aqui é um meio de transporte que eu tenho para fazer a obra de Deus. E eu vou te entregar ela e eu não vou ter mais como fazer a obra de Deus. Eu vou ter que fazer a obra de Deus de ônibus e vai ficar muito pesado para mim. Eu não sei nem como é que vai ficar, mas Deus proverá. E aí abraçou o rapaz, perdoou o rapaz, porque se fosse outro, ia ficar com ódio mortal. Se olhar com os olhos da razão, foi uma covardia muito grande que fizeram com o pastor. Mas o pastor liberou o perdão, porque foi uma situação que veio para matar o ministério do pastor. Às vezes a gente se depara com uma ingratidão tão grande, com uma ofensa tão grande, que é para matar a pessoa, porque tem gente que morre de tanta raiva. A pessoa, ela coloca tudo a perder. Por exemplo, às vezes diante de uma injustiça, a pessoa pega uma arma e vai lá e mata a outra. E aí vai passar um bom tempo na cadeia. Acabou com a vida dela. Você vê que aquele sentimento acabou com ela. Você vê que o diabo, muitas das vezes, usa situações para matar a pessoa. E esse foi um dos sentimentos que o diabo quis matar o ministério do pastor. Mas o pastor, ele se voltou para Deus e liberou o perdão. E aí no dia seguinte, você vê como Deus é maravilhoso. Quem perdoa recebe bênçãos. E aí no dia seguinte, ele não tinha mais moto, não tinha nada, entregou pro pastor, pro rapaz que processou ele, que deixou morar lá na igreja. E aí no dia seguinte, ele encontra um carro na porta da casa dele e uma senhora pegou e deu a chave para ele e falou assim, ó, Deus mandou te dar esse carro. E aí ele ficou, mas por que a senhora está me dando esse carro? Não, Deus mandou. Meu marido, eu sou médico, meu marido é maçom, meu marido até não acredita em Deus, não quer saber de Deus. Mas eu falei para ele, ó, Deus me mandou eu dar esse carro pro pastor. E o pastor mora numa cidade pequena, a médica conhecia o pastor. E ela foi lá e deu. Mas antes dela dar o carro pro pastor, ela estava pensando, como é que eu vou falar isso pro meu marido? Como é que eu vou falar isso pro meu marido? Que Deus mandou dar o carro a ele, ele não vai aceitar. Mas aí quando eu falei com ele, que Deus tinha mandado dar o carro pro pastor, ele aceitou. E aí você vê, o pastor perdoou e recebeu a bênção, recebeu um carro bom para andar. E aí ele fez a obra de Deus, um carro, e foi bênção. Você vê que no perdão está a bênção. Você vê que se ele não perdoasse, ele ia acabar com o ministério dele. E hoje o pastor está próspero, o ministério dele tá crescendo, tá uma bênção. Mas tudo por quê? Porque ele perdoou. Então perdoe, porque vale a pena perdoar. Vale a pena. Tem até um filme também que eu postei por esses dias. Eu só posso imaginar de um pai monstruoso
que fez a vida do filho fez da vida do filho uma vida muito difícil. Mas mesmo no final da vida do pai, o filho foi e perdoou o pai. E aí o filme é muito bonito. Eu recomendo você a ver esse filme. O nome do filme é Eu Só Posso Imaginar. Coloca lá no YouTube e vê esse filme que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Vamos lá agora em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e 27. Dá um pause aí na gravação e acompanhe junto comigo na sua Bíblia e depois solta o pause aí e vamos ler junto. Olha o que diz, ó, Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 26 e 27, que diz assim, ó: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. E qual é o mandamento? O mandamento é perdoar. Está escrito, nós acabamos de ler. Que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvirdes o mandamento do Senhor Deus, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vós desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conheceste. Você vê que infelizmente a pessoa ela fica na maldição porque rejeita a palavra de Deus. Rejeita a Deus. E quem rejeita a Deus vai sofrer. Quem rejeita a Deus vai sofrer perdas. Então, vale a pena perdoar. No perdão está a bênção de Deus. Você vê esse pastor, ele perdoou e recebeu a bênção de Deus. Você vê no filme, se você vê o filme, esse filho se transformou num grande cantor gospel americano. Ele ficou muito famoso. A canção que ele fez, ele alcançou muitas pessoas. Mas por quê? Porque ele perdoou. Então guarda essa palavra no coração. No perdão está a bênção. No perdão está a recompensa de Deus. Talvez você está passando por uma injustiça muito grande, mas eu falo para você, perdoe, para você não perder com Deus, porque Deus não tem culpa do que as pessoas fizeram com você. Então perdoe, libera perdão. É claro, perdoar não significa em voltar a conviver, mas você perdoou. Talvez você perdoe até uma traição. Por quê? Porque você quer ser feliz. Por exemplo, quem passa por um problema de traição no casamento, ela tem que ter esse discernimento. Se a pessoa ela traiu e se arrependeu, aí vale a pena ficar junto. Mas de qualquer maneira você vai ter que perdoar. Mas se a pessoa que está do seu lado te traiu e ela não se arrependeu e está toda hora traindo, então você pode se separar. Você perdoa, mas se separa, porque senão você vai ficar sofrendo pro resto da vida. Então essa não é a vontade de Deus. Então tem casos e casos. E infelizmente esse caso que eu estou falando, da pessoa que está ao seu lado, ela trair e não se arrepender e continuar traindo, você não pode aceitar essa situação. Porque senão você vai sofrer. Porque até quando você vai passar, vai aceitar essa situação? Então, a Bíblia, ela nos dá respaldo. Que se houver a traição, a pessoa traída, ela pode se separar. E ela está livre
para casar de novo. Então, você tem que ter essa consciência. E é você que decide a sua vida, não é ninguém. Ah, o meu pai e minha mãe quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, não. Quem decide é você. Ah, o meu pastor, os irmãos da igreja quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, não. Quem decide a sua vida é você. Quem decide é você. Você não pode aceitar viver uma vida de sofrimento para agradar as pessoas. Então, peça direção a Deus. E tem o outro lado também. Por exemplo, a palavra de Deus fala lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por exemplo, se é você que está pecando, confessa o seu pecado a Deus. Senhor, me perdoa. Me dá força para mim não errar mais. Me dá força. Porque Deus, Ele se agrada da sinceridade do nosso coração. E porque se você não confessar o seu pecado a Deus, isso vai trazer condenação. E a condenação traz medo, traz castigo. Quer ver? Vamos lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor, o medo, tem consigo a pena, a condenação. E o que teme não é perfeito em amor. Você vê que a pessoa que carrega a condenação, ela não consegue amar. Ela é magoada. Ela carrega a culpa. E isso impede ela de viver uma vida feliz. Então, para você se livrar da culpa, você precisa obedecer a Deus. Você precisa firmar a sua fé em Deus. E largar o pecado, largar tudo aquilo que tem desagradado a Deus, que você sabe que é errado. Você insiste no errado. E isso vai trazer consequência. Ah, pastor, mas eu já erro há tanto tempo e nada me acontece. Talvez nada aconteça com você porque tem pessoas orando por você. Tem pessoas da família orando, buscando por você. Por isso que Deus tem tido misericórdia. Não tem acontecido nada. Mas vai ter uma hora que vai acontecer. Então tome cuidado, largue o pecado. O salário do pecado é a morte. A mágoa é pecado. Não aceite a mágoa no seu coração, porque isso vai trazer sofrimento e dor. Então, firme a sua fé em Deus e lute para ser feliz. Vamos orar agora? E eu peço para você, pegue um pedacinho de pão, dá um pause na gravação que nós iremos orar e vamos apresentar esse pedacinho de pão a Deus. Vai lá pegar o pedacinho de pão, vamos nos preparar para a oração, no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Oh, meu Deus, toca no coração dela, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha dar força a ela para perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente caminha para viver uma vida feliz, meu Deus. Porque quem não perdoa vive numa prisão espiritual. Então, meu Deus, que ela venha se libertar dessa prisão espiritual e que ela venha perdoar quem ofendeu ela. Oh, meu Deus, vai passando com teu poder, meu Deus, e vai amarrando agora todo o mal.
Meu Deus, vai destruindo agora toda obra maligna, vai arrancando todo ódio, toda raiva do coração. Meu Deus, passa com teu poder agora, em nome de Jesus eu ordeno, sai daí. Toda perturbação na mente, toda mágoa, todo mal, agora, da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh meu Deus, e eu te peço agora, pega o pedacinho de pão, levante para os céus agora. Meu Deus, eu consagro esse pedaço de pão. Meu Deus, que quando essa pessoa comer desse pedaço de pão, ela venha experimentar do teu poder. Ela venha experimentar de cura, de libertação. É o que eu determino no nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Pai. É o que eu te peço. E desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Pode comer com fé do pão e receba o milagre no nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fica com Deus.